onde tinha um remanescente florestal, né? E umas áreas ainda que são possíveis de recuperação, tanto natural ou com ação mesmo, né? Que tem algum remanescente de pasto, e aonde tem a maior quantidade de água na propriedade. Então foi isso que influenciou a criação da reserva. Claro que os proprietários tiveram a característica deles da preservação. Esse foi o primeiro ponto. RPPN, você pode ter área degradada dentro? Pode. Mas aí é o que acontece. Então, você Pode, vai ter um plano para recuperar até quantos isso. por cento você pode tentar colocar, criar uma RPPN com área degradada? Alguém sabe? Não tenho a mínima ideia. Existe isso? Nunca ouvi falar. Isso, 30, até 30. Área degradada. Até 30, tamanho de 1.000 hectares, até 30% pode ser área degradada, pode se criar RPPN. Acima de 1.000 hectares vai depender muito do laudo de vistoria. Tá? Então aí tá certo, acho que ele não tem nem diferença. Não, ali é um pedaço aqui, e aqui a gente tirou fora, porque aqui foi uma degradação da construção da ferrovia, então tirou o substrato aqui do solo mesmo, então. Bom, agora vamos ver aqui. O diagnóstico assim, da vegetação é uma área nativa de Mata Atlântica, aqui da face da Serra da Mantiqueira, né? E os seus maiores fragmentos estão em torno do corpo hídrico, que tem 3 nascentes, todas elas derivam para um único corpo hídrico, que ele sai e atravessa a estrada municipal. Fauna. Como são iniciantes, não fizeram ainda nenhum diagnóstico de fauna, eles sabem da existência de fauna, mas ainda não têm o conhecimento disso. Espeleologia, no caso de cavernas ou cavidades, também eles não têm conhecimento. Né? Eles têm conhecimento que tem afloramento rochoso, mas não sabe se isso leva a algum tipo de caverna. Se você não tiver nenhum estudo de pesquisa de fauna dentro da RPPN, você pode utilizar os estudos do parque próximo lá da RPPN? Pode. Para colocar? Pode. Ainda mais, geralmente, cada propriedade sem o mesmo bioma. Exatamente. Isso que tem que ser feito. Se você não tem um estudo da sua área, você vê uma área próxima que tem, aí, no caso é melhor ainda, porque é quase colindante com a área, e pegar a lista de fauna como referência. E isso se aplica também na área de recuperação. Quando você não tem um estudo de recuperação, você pode pegar os estudos. Inclusive, só para completar o que o Léo falou, nesse roteiro metodológico pode utilizar dados secundários. Tá? Então, esses dados aí, que foi bem lembrado aí, Léo, pode utilizar o plano de manejo dessas outras unidades de conservação. Por isso que é importante você saber se existe ou não unidade de conservação próxima à sua área da RPPN. Inclusive aqui na APA tem o diagnóstico já de tudo que já foi levantado em relação ao meio biótico da APA da Serra da Mantiqueira. Tá? Que vai subsidiar o plano de manejo da APA. Eu posso considerar, por exemplo, eu estou ali, eu estou com câmera SLAP na mata e tiro fotografia. Não tem nenhum dado, digamos, oficial de pesquisa oficial. Ele pode ser usado como dado primário? Dados de observação. Dados de Você pode ser observação. colocado Entraria como primário. como dados de observação. Agora tem um detalhe que eu acho que é importante falar agora. Vocês estão vendo a diferença, é o seguinte, de utilizar dados secundários ou dados primários. Mas vamos supor que o proprietário, vou imaginar aqui também, tá? Aqui tem uma cachoeira. E aí ele vai utilizar essa cachoeira aqui para trabalhar com ecoturismo. Se ele fizer, por exemplo, aqui um estudo nessa área, né, com dados primários, verificar que aqui tem uma espécie ameaçada, justamente que utiliza essa região aqui, o que acontece? Eles vão poder trabalhar com a questão de ecoturismo justamente aqui? Não. Então, vocês veem a importância também de fazer o levantamento com dados primários. É justamente para a gente não impactar onde tem alguma espécie, alguma área que realmente a gente não precisa mexer lá. Entendeu? Então, por isso que é importante isso daí. Agora, o proprietário quer preservar, pode utilizar dados secundários, tudo bem. Ou se ele realmente conhecer bem aquela área, saber que lá não vai trazer nenhum impacto, então ele pode utilizar essa área aqui. Então, vocês entenderem a diferença da questão, é importante ou não, tá?
E aí tem outra questão também de utilizar, fazer alguns levantamentos, que é aquele outro grupo que falou, mas eu só vou falar isso lá nos programas de manejo, que é a questão da poluição. Será que é importante fazer um estudo da questão da poluição ou não? Tá? Os recursos hídricos, é o que eu falei, né? São as 3 nascentes. Os aspectos culturais não se tem nenhum conhecimento, só mesmo do uso do solo. A infraestrutura existente na RPPN. Dentro da RPPN não tem infraestrutura, mas fora tem a sede, né? E foi feito plantios comerciais. Aqui tem um plantio orgânico e um pomar, mas sem sustentabilidade até o momento. Não tem trilhas, sustentável. né? Não, foi totalmente aqui, ela é fechada e na área degradada, onde tinha o acesso, foi tirado fora da RPPN. Agora, equipamentos e serviços. Até o Sátio falou de brigada de combate a incêndio. Aí a gente entrou um pouquinho no acelerou, porque a gente ainda está planejando e a gente ainda viu que nesse momento a gente ainda está no momento decisório. Tá, o que, então, que vai ser feito para se proteger no combate a incêndio? Tá, então foi boa essa pergunta, que é o seguinte. Diagnóstico, esse primeiro levantamento é o que tem. O que se pretende fazer, vai fazer brigada ou não, já é uma outra fase do programa. Então no diagnóstico é bom vocês entenderem o seguinte, é o que temos hoje. Tá? É o que temos hoje. Real, né? Tá? O ideal. Não tem brigada? Não tem nada. A primeira coisa o diagnóstico tem que apontar, antes de você pensar em brigada, o que é? São as fraquezas dela, onde tem os problemas, onde tem fogo. Exatamente, ó. Tem fogo? Sim. Quais são os locais onde é que está atingindo o fogo? Da onde é que vem o fogo? Por quê? Porque você tendo essas informações, aí sim você vai conseguir vai trabalhar esses dos programas, fazer o seu planejamento. Entenderam a diferença aí? Aí a gente vai para as ameaças ou impactos da RPPN. No caso do fogo, a gente viu que é lindeiro à estrada, mas só que a RPPN foi retirada dessa parte. Então a gente criou aqui como uma proteção da RPPN a própria área comercial da propriedade. Então a ameaça de fogo aqui diminuiu muito. Né? E aqui do entorno não se tinha um histórico de fogo, mas sim que de invasão de gado, caça, entendeu? E aí a estrada de ferro aqui na área degradada, por isso que a gente tirou fora aqui. Entendi. Professor, desculpa, o fogo então não seria pela estrada. Mas não atinge então diretamente a RPPN. Não diretamente. Então esse não é um problema da RPPN. Direto, entendi. Pode ser no futuro indireto, e falta de controle aqui ele chega à reserva. Porque, assim, só um detalhe, essas coisas, pessoal, que eu estou batendo muito isso daí, é para vocês entenderem o seguinte, qual é realmente o problema da RPPN? Então não é o fogo. O fogo é o problema da propriedade que está vindo pela estrada que dá dos vizinhos, chega lá, né? Dos vizinhos, né? Exatamente. Tá? Vocês têm que ter claro isso daí. Por quê? Porque vocês estão fazendo plano de manejo da RPPN. Porque quando fala assim, é muito genérico. Problema de fogo, problema de caça e tal, mas quando você vai fazer o diagnóstico, você vai realmente detalhar, aí sim você vai descobrir quais são os problemas. Qual é o risco, quanto de risco que ele até chegar na reserva. Isso. Aí, também, a gente fez tudo por suposição, a gente colocou uma propriedade de gado aqui, uma piscicultura, e aqui pela estrada de ferro, uma possível entrada com vestígios de caça. Não se tem ainda absoluta certeza a entrada de caçadores aqui, só tem vestígios, né? Porque ainda não foi feito ainda todo um levantamento disso. Mas a gente apontou os locais de risco. Isso, aí que está o detalhe. Vocês têm indício, não se sabe não. Mas só que aqui a gente está trabalhando no quê? No diagnóstico. Então nós temos que saber. Se tem indício é porque tem alguma coisa. Tá? Então vocês vão contar isso no diagnóstico que tem. É indício, mas tem. Entendeu? Porque vocês estão trabalhando no retrato, vocês estão agora é a fase de vocês saberem o que tem, o que não tem, para E chegar já ter os preventivos para não acontecer. no planejamento. Porque no planejamento, quando você fizer uma reunião dessa aqui e você for explicar, você não pode dizer assim, eu não sei se está ou não está. Mas sabe por quê? No caso da caça, sabe por que a gente chegou no indício? Porque lá a gente ainda não sabe dizer o que nós temos aqui de fauna. Mas aí a gente identificou entradas, mas não sabe se é a caça que está provocando essa entrada ou não.
Por isso que a gente colocou como indício. Tá, então Porque a gente não sabe o que eu tenho ainda de fauna, né, dentro da RPP. Não foi feito o levantamento ainda. Aí é que volta o que o Laís falou, utilizar dados secundários, investigar um pouquinho mais a questão da caça, porque isso deve refletir lá no planejamento, tá? Mas é isso mesmo, então ficamos sério. E aí o gado aqui, como a gente viu nessa parte aqui que o gado tá as setas entrando, nós retiramos essa área também da reserva por causa da linha do trem, colocamos ela abaixo e também abaixo da área degradada. Porque aqui, por ser uma linha férrea, e já existente antes da RPPN, provavelmente a gente não tem como impedir manutenções, acesso ou possíveis degradações provocadas por essas manutenções. Depois da RPPN a gente às vezes consegue impedir o acesso de alguma coisa aqui, né? E a piscicultura, a gente ainda não viu isso como um risco, mas é uma área que é antropizada. Pode, no futuro, a gente observar que esteja aqui dentro. A gente já apontou. E aqui, no caso aqui do Parque Estadual, isso aqui já é um pouco como o Sábio indicou aqui, uma possível futura, uma conectividade. Um aliado, né? Nós somos, né, a zona de amortecimento do parque, automaticamente geração de uma conectividade. Só vou dar um exemplo da linha férrea. Não tem problema criar RPPN do outro lado. A minha área tem RPPN tanto de um lado como de outro a linha férrea. Acho que a dela... As ameaças, Não. a ameaça realmente é de caçador que entra pela linha férrea, e a própria linha férrea é uma ameaça na manutenção da estrada. Tive um incêndio há 7 anos atrás, a RPPN ficou pegando fogo, uma área da RPPN ficou pegando fogo 14 dias por uma manutenção mal feita realizada pela linha férrea, que cortou o trilho para dilatação, em vez de cortar com um sistema totalmente de segurança, eles cortaram com maçarico. Essa faísca de corte de maçarico, ela voa de 2 a 3 metros fora da linha de domínio da estrada de ferro. E já é grande, que deve dar, na minha área, deve dar por volta de uns 10, 12 metros. Né? E ela foi longe. Eu não sei na sua área, mas nós temos observado aqui, próximo à Dutra, tem a linha férrea aqui. E eles passam mata-mata. Então aquilo seca dos dois lados. É o acero químico que eles fazem. Aí o trem passa, solta uma faísca ou alguma coisa acontece, então, o fogo ali. Isso aí é um dos problemas também que vocês têm que identificar e tem que estar colocado no plano de manejo para que vocês possam achar alguns mecanismos para tentar solucionar isso aí. Tá? Agora, só respondendo algumas perguntas aqui. Essa RPPN é autossustentável? Quem é que mora lá? Não mora ninguém? Como é que é? Que aqui ainda não tinha terminado. Mas aqui no caso, é um casal, mora no local, não é sustentável. Uma produção orgânica. E tem um pomar, uma produção orgânica, mas não é sustentável, porque aqui ela garante parte do sustento deles, mas a reserva em si não tem sustentabilidade nenhuma. Das atividades que eles pretendem desenvolver aqui é a educação ambiental e pesquisa, voltada para a preservação. Então, o principal objetivo que levaram ele a criar a RPPN é preservação. Conservação, preservação, esse é o básico. É o que ele pretendeu, que ele pretende isso daí. E tem algum potencial turístico aí dentro, alguma coisa assim? Não sabemos ainda. Conhecimento. As áreas degradadas, né, que foi dito aí, é pasto dentro da propriedade e as margens da estrada de ferro. Foi colocado. Parcerias. Tem com universidades, que está no caso que vocês falaram que está começando, e os órgãos do Estado e União, que fazem as orientações. Posso fazer um comentário? Que eu acho que esse grupo está bem interessante, que tem um monte de coisas, de lacunas no diagnóstico, que é bem legal. Tem que porque, vir assim, agora, que vamos aprender com não, você, que a gente pode fazer, porque diagnóstico é eterno, né? Eu sempre falo, sempre tem alguma coisa para descobrir, né? Mas a intenção nossa foi a gente essa, tem que deixar saber o suficiente para a gente planejar. Lógico. Daqui a 5 anos, quando a gente souber um pouco mais, a gente pode tentar. Nós não trouxemos legal, nada daqui. pronto, nós trouxemos Isso. problemas para serem... Mas quais lacunas Só que que você tem um quer detalhe. Por falar? exemplo, eu vocês acho não sabem a fauna, vocês não sabem se Faz tem de conta potencial que não é, nesse aqui turístico. é tudo Aí vocês fictício. podem colocar no planejamento depois, eu acho que o Luciano vai falar isso, que um próprio programa para melhorar o conhecimento sobre a IPPN. Aí a gente vai melhorando sempre. Exatamente. Só que eu acho o seguinte, pessoal. Para a gente poder passar, nesse caso aqui, para a gente poder passar para a outra fase,
é necessário a gente investir um pouquinho mais no diagnóstico, porque tem várias coisas que vocês não conhecem. Então, como é que vocês vão fazer o planejamento de algumas coisas que vocês nem conhecem? Por exemplo, tem algum potencial turístico? Não se sabe ainda. Tudo bem, a fauna, vocês não sabem, mas podem utilizar dados secundários. Mas tem muita coisa aí que vocês realmente precisam aprofundar um pouquinho mais. Como tem um casal, né, aí pode ter a questão das parcerias, aprofundar um pouquinho mais no diagnóstico, mesmo que seja com dados secundários, para que vocês realmente possam sair desse estágio para outro estágio do planejamento. Tá? É claro que isso aqui é treinamento, mas isso aqui acontece muito. Não, é uma realidade, que nem os três, no caso que eu ia falar casal, né? Mas os dois casais mais o Sávio, que são proprietários, e eu vou ser bem amigável, assim, são tudo de meia idade ainda. Por exemplo, a Dona Tereza e o seu Fernando, eles gastaram o que tinham na propriedade, na reserva, enquanto eles ainda estavam na área produtiva, estavam trabalhando. Agora aposentaram, não tem um recurso para investir nisso. E também eles são leigos mesmo na área ambiental. Então eles sempre comentam comigo, nossa, será que tem mais algum cursinho para me aprender mais sobre o meio ambiente, para me entender da minha reserva? Então eles ainda estão querendo investir neles para eles poderem entender a propriedade deles. Não tem isso. Para o diagnóstico, para eles entenderem um pouco, eles têm que se capacitar.